Adolescente de 16 anos de idade atira em mãe, no pai e na irmã. E o motivo alegado foi que, devido a uma repreensão que ele tomou, aí ele ficou sem o celular, então ele ficou com muita raiva e executou essa barbaridade. Isso daí não é um absurdo? E o pior, 2 dias depois, ou seja, de estar convivendo ali com toda aquela cena horrível, ele, 2 dias depois, só que ele chamou a polícia e acabou aí o pessoal descobrindo toda a barbaridade que aconteceu. No intermédio, ele foi para academia, ele almoçou junto com aquela cena, né, deplorável. E ele disse que não se arrepende de maneira nenhuma e que faria tudo de novo porque ele estava com muita raiva. Aí eu vi aqui muitos comentários, jornalistas, especialistas ali querendo identificar o motivo, a culpa, o que aconteceu. Bom, alguns especialistas dizem que ele tem características de psicopatia. Outras pessoas estão dizendo que a culpa é do pai ter deixado arma disponível lá e que ele teve contato. E outros dizem que algum tipo de hereditariedade, porque, por exemplo, ele era um menino adotado ali pela família, então não era filho natural, então alguns atribuem a isso. Mas independente disso, isso daí nos traz à mente uma questão muito importante, que é a questão de como criar os nossos filhos à luz da palavra de Deus. E apesar desse caso ser um caso extremo do extremo, porque realmente é um acontecimento terrível desse daí, e realmente pode ter doenças envolvidas com isso daí, mas existem muitos e muitos pais e mães com muitos problemas com seus filhos, ou o oposto, filhos com problemas com seus pais, justamente por conta dessa família disfuncional. E segundo as Escrituras, isso ocorre porque as pessoas não criam e não educam seus filhos através dos padrões bíblicos. Porque se você faz através do padrão bíblico, apesar de que vivemos em um mundo caído e um mundo em que muitas das vezes, mesmo fazendo tudo certo, pode acontecer de dar coisas erradas, mas assim, a chance que isso ocorra é muito minimizada quando a gente se atenta para a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de versículos bíblicos e de ensinamento com relação à harmonia do lar, a comportamento entre pais e filhos, filhos para pais, pais para filhos, marido e mulher, como que se deve fazer. Então está cheio de ensinamento. Eu vou citar aqui 2 textos que a gente pode partir deles para ter uma boa ideia do que a Bíblia tem a dizer sobre essa questão. O primeiro está lá em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso daqui é um negócio interessante, por quê? Porque Provérbios é um livro de aconselhamento, é um livro de sabedoria, e Provérbios tem vários provérbios tratando sobre criança. Inclusive, lá na igreja, nós estamos estudando exatamente o livro de Provérbios, e está sendo assim de grande edificação, até por este motivo é que eu estou gravando esse vídeo para trazer essas ideias. E o segundo texto que eu queria citar aqui é o texto de Efésios 6. Eu vou citar só o versículo 1 ao versículo 4, vou colocar todos na tela, mas o 1 e o 4, que diz o seguinte: filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, como podemos ver, as Escrituras têm muitos textos e dá para desenvolver um entendimento muito importante e interessante para a gente aplicar nas nossas vidas, porque são conselhos práticos de como se deve ter essa relação entre pais e filhos, tanto do respeito do pai para com o filho, quanto do filho para com o pai, quanto da harmonia em casa. É muito interessante isso.
E outra questão que as Escrituras trazem e deixa isso muito claro, que é uma questão extremamente importante que a gente saiba, é que é o seguinte: as Escrituras nos mostram que a raiz de todo mal, de toda sorte de males que você imaginar, desde esses casos mais horríveis até a malcriação dentro de casa, ou seja, essa vida sem harmonia familiar e tudo isso tem a ver com uma coisa só, que é a raiz de todos os males, que é o pecado. E o pecado, ele flui de dentro para fora. Nós nascemos em pecado, nascemos pecadores, segundo as Escrituras. E só existe uma forma, primeiro, de nós nos libertarmos da culpa deste pecado, ou seja, nos libertarmos da pena imposta pelo pecado, que segundo as Escrituras a pena do pecado é a morte. Então só existe uma forma de nós nos libertarmos dessa culpa, que é justamente a crer no Senhor Jesus, é a nossa conversão ao Evangelho. Isso nos livra da culpa do pecado. E a partir de então, nós entramos num processo de santificação que é para nos libertar do poder do pecado. E justamente com esta fé, aplicando todos os ensinamentos bíblicos, nós nos livramos e nos libertamos do poder desse pecado, e aí a gente consegue ter uma família que é estruturada com base nas Escrituras, é uma família que vai crescer na graça, vai crescer no conhecimento das Escrituras e vai, obviamente, como resultado disso, como consequência disso, vai ser uma família harmoniosa, vai ser uma família em que não há maus tratos, que não há espancamentos, né? Que não há nenhum tipo de disfuncionalidade, se estivermos todos completamente de acordo com as Escrituras. Mas sabemos que não existe família perfeita porque não existe componentes familiares perfeitos, mas uma família cristã é para ser uma família que tenha uma base e um desenvolvimento muito bom, porque se as pessoas dizem ali que são cristãs, então elas têm que aplicar esses conceitos cristãos. E eu queria saber de você. O que você acha? Você já tinha ouvido falar isso na igreja em que você está? Isso daí é ensinado, não é ensinado? Vocês já conhecem sobre isso? Estou pensando em trazer aqui no canal algum pastor para a gente falar sobre esse assunto de família, de vida em família, que eu acho um assunto muito legal. Mas eu queria saber de você se isso é um assunto que você considera relevante ou não. Então, portanto, deixa aqui nos comentários do vídeo se você considera relevante, se não, qual a experiência que você tem, citar alguma passagem bíblica, faça o jeito que você quiser comentar aí, porque eu lerei e de repente eu posso até trazer um vídeo com muito mais aprofundamento bíblico e teológico sobre esse assunto. E não se esqueça, a gente está chegando aqui no final do vídeo, mas não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, porque isso daí é muito importante, ajuda a nossa mensagem a chegar a muito mais pessoas, e também fazer um agradecimento especial a todos os membros do canal. E se você que está assistindo quiser se tornar membro do canal, é só clicar ali, seja membro, daqui embaixo vai estar ali o botãozinho seja membro, porque ajuda muito o nosso trabalho e, inclusive, você tem acesso a estudos bíblicos e vídeos especiais para os membros, tá certo? Então, o assunto do vídeo de hoje era esse. Agradeço a vocês por esse tempo, por ter ficado aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais e que Deus abençoe.